Muito bem, hoje estamos aqui no mais um episódio do nosso podcast do CD Talks com Luli Rosenberg. Luli Rosenberg, que é especialista em segurança cibernética, tem aí uma longa trajetória profissional, é brasileiro, mas vive lá em Israel, tá, já há muitos anos, e vai poder tratar conosco aqui não só de segurança cibernética, mas de todos os temas que envolvem a vida digital. Hoje, essencialmente, todos nós vivemos nossas vidas digitais e sofremos muito com isso, né? Sofremos desde golpe de banco, de golpe em conta bancária, até questões de debate público, né? Como toda essa polêmica envolvendo urnas eletrônicas. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença aqui no CD Talks. Luli, obrigado, bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Um bom dia a todos. Agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho diretamente de Israel, um pouquinho da trajetória, um pouquinho desse assunto que é tão importante e pertinente, como você citou, para todos nós. Maravilha. Você está aí num ambiente... se não fosse essa janela, eu ia dizer que você está na Matrix, porque você está no White Room. Pois Olha é. Aqui. Não, eu trabalho aqui num cantinho aqui, projetado especialmente para poder estar assim, em silêncio, fechadinho, para poder trabalhar em silêncio. Muito bem, está na Matrix. Ô Luli, eu sou do tempo que hacker do mal era o Black Hat e o do bem era o White Hat. Você é um hacker do bem. Ainda se usa esses termos ou já evoluímos? Tem nomes mais atuais para definir o teu trabalho? Ainda se usa esses termos, Black Hat e White Hat. Existe o Grey, que é menos conhecido também, que é o mais perigoso, talvez. É aquele que se passa por White, aquele que se passa por alguém do bem, mas no final das contas também nos bastidores faz coisas erradas. Mas existe sim um termo mais atual que se usa hoje em dia, que é o hacker ético, seria o oposto ao hacker mal intencionado, o hacker malicioso. Esses são termos também muito usados em português e em inglês no mundo todo, mas sim, ainda se usa Black Hat e White Hat, ainda está na moda. Bom, deixa eu apresentar, eu quero que você se apresente para o nosso espectador. Muita gente não conhece. O objetivo do nosso programa é justamente trazer pessoas relevantes de diferentes áreas que possam enriquecer a nossa informação, a nossa formação e melhorar a nossa capacidade de dialogar e de debater temas importantes tão relevantes aí para a nossa vida. Então, por favor, Luli, conta um pouquinho da tua trajetória, fala um pouquinho para os nossos espectadores quem é você, a tua origem, tua família, por que você está em Israel há tanto tempo, como é que você se encaminhou para essa área, se você teve aí uma orientação, se você teve um ambiente que favoreceu isso, ou se era uma coisa muito pessoal. Quero que você dê um pouquinho do teu depoimento pessoal mesmo, assim, bem informal, bem, sabe, fala da tua família, fala de você, fala do teu trabalho para os nossos espectadores. Assim que eu gosto, informar é bom. Moro, como você citou, moro em Israel já há 13 anos, cheguei na casa dos 30. Meu primeiro contato com a tecnologia foi quando era bem pequeno, lembro ainda de Windows 95, 98, disquetes para quem é dessa época. E lá, naquele momento, já me apaixonei por computadores em geral. Com 13 anos, fiz meu primeiro curso de programação básico, HTML, um pouquinho de CSS e JavaScript. Acabei largando por várias variantes da minha vida. Acabei largando a programação durante a minha juventude, apesar de ter contato próximo com um amigo que já naquela época era hacker, gostava de se chamar de hacker, e por volta dos 20 anos, né, quando cheguei em Israel, comecei a me apaixonar novamente e voltar para essa área tão maravilhosa da tecnologia em geral, que é uma coisa fascinante, e dentro da tecnologia, essa área que me deixa assim maluco, positivamente, assim, deixa muito, muito empolgado, que é a cibersegurança. É uma área que, como você mesmo citou, Cláudio, no começo, cada vez mais está em alta, cada vez mais faz parte do nosso dia a dia.
Se a gente pensar que há 10 anos atrás não existia smartphone, as pessoas não tinham o que elas têm hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem na palma da mão tudo. A gente tem navegadores, a gente tem literalmente tudo na palma da mão. A gente pode comprar, a gente pode fazer tudo pelo celular. Então, é uma transformação que dos últimos 10 anos faz muita diferença e traz junto com ela, como você citou, muitas ameaças, muitos benefícios e junto com os benefícios as ameaças também. E é uma coisa muito importante. E é um privilégio, um prazer, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco do que eu vivo aqui no dia a dia em Israel, que é um polo de segurança cibernética, em português, para o brasileiro poder também conhecer, poder ouvir como é que é a realidade de um país que tem essa compreensão da importância de uma educação na área de segurança cibernética, que é o que a gente vê aqui. Tenho filhos, tenho meu filho mais velho, tem 8 anos, então a gente já se preocupa e ele já tem, né, ainda não tem nesse momento, mas já está entrando em aulas daqui a alguns anos ligadas a essa área de cyber, né, que se chama aqui, e é sobre isso eu acho que a gente deve falar, né? Acho que esse é o assunto que a gente vai estar falando nesse bate-papo. É interessante você me falar isso, quer dizer, os teus filhos, quais são as idades deles? 8, 6, 4 e uma neném. Pô, tá bem. 4 filhos, hein? Você é corajoso. E a mais velha, me corrija, você estava falando aí, a mais velha é o mais velho. Você já tem esse tipo de, vamos dizer assim, de ensino na escola, com que idade mesmo? A partir de 10 anos, já se começa, assim como existe também noções básicas no trânsito, de onde que é faixa de pedestre, o que é um sinal de trânsito, etc. A mesma coisa em relação a noções básicas do que é o ambiente cibernético, né? E quais são as ameaças que tem, assim como uma criança de 10 anos tem que saber que ela tem que olhar para os dois lados na rua para atravessar, tem que ver se o sinal verde está ligado ou se está o vermelho, assim por diante. A mesma coisa em relação a como é que eu lido com o celular, com o computador, com pessoas que começam a interagir comigo nas redes sociais. É claro que depende muito da idade, com 10 anos ainda é muito precoce redes sociais, mas em geral, como é que eu lido com tudo que está ligado a essa parte digital, né? Computadores em geral que já começam a introduzir nessa idade, e a partir daí só começa a evolução. Tem crianças que entram já no ginásio em um roteiro, né? Em Israel existem roteiro de cibersegurança e desenvolvimento e programação. Então, a criança / jovem é exposta a muita informação valiosíssima, né, para essa idade, para já estar a par e já saber dos perigos que podem existir nesse ambiente cibernético, que, como a gente falou, é muito parecido com as leis do trânsito também. Pô, tá igualzinho no Brasil. No Brasil também as crianças de 10 anos estão aprendendo a fazer dancinha do TikTok, dançar a Anitta no TikTok, aprende na escola do kit gay. Olha aqui, deixa eu chamar para a nossa conversa o nosso hacker aqui, o René. René, por favor, produção, põe o René na tela aí, que ele é o nosso responsável no site por toda a parte de programação, faz um brilhante trabalho, está conosco desde sempre, do nosso chefia, comanda o time hoje todo, da parte de tecnologia. René, bem-vindo. René até se surpreendeu quando eu o convidei a participar da conversa aqui, porque eu até perguntei, falei assim, você pode aparecer, René? Sim, Cláudio. É um prazer estar aqui participando, né? Fiquei realmente surpreso, é um assunto que eu tenho muito interesse, obviamente, né? Também, assim como o Luli, desde pequeno eu sou interessado em assuntos de tecnologia, de informática, internet principalmente, né? É isso, no site, na verdade, a gente fica muito preocupado com acesso massivo, né? Ataques de negação de serviço e a estabilidade de todo o sistema, né? É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. René, fica à vontade para engatar tuas perguntas aí, de acordo com os temas que você achar que tem pertinência.
Deixa eu fazer uma brincadeira com o Lully aqui. Lully, eu te perguntei de White Hat, de Black Hat. Você já foi Black Hat? Porque acontece muito, né? Você ter um hacker que começa a invadir tudo, começa a roubar dados, começa a fazer a fama dele no mundo hacker aí, e depois ele aí acabam, sei lá, às vezes tem casos que de prenderem o sujeito, e o sujeito faz um acordo para passar a trabalhar em prol, né, da segurança. Tem o caso de, às vezes, né, você simplesmente, o sistema ali, uma grande empresa faz uma boa oferta e fala para o sujeito, pô, para de fazer bagunça e arruaça, vem cuidar dos meus sistemas aqui, vem mostrar para mim as minhas fragilidades para eu poder corrigi-las, né? Você já foi ou você sempre foi? Você já foi Black ou você sempre foi White Hat? Então, a minha resposta é sim e não. Primeiro, existe um congresso famoso que se chama Black Hat, mas também não estou me referindo a ele. Eu sou muito certinho, então eu nunca fui Black Hat de forma realmente legal, mas sim, já tive, inclusive é o que eu faço hoje em dia também, a oportunidade de simular, de fazer uma coisa que a gente chama de Red Team, né, que é o time vermelho, que é a simulação de Black Hat, ou seja, a gente simula invasões a empresas, e empresas podem ser as maiores do mundo. Obviamente, toda oportunidade que eu tiver, eu vou frisar que é de forma legal, ou seja, a gente tem o aval, a gente tem o consentimento prévio da empresa, e a partir daí a gente simula um ataque às cegas, como se a gente fosse realmente Black Hat, onde a gente não sabe nada de informação, começa a coletar informações de tudo que é canto e com várias técnicas super interessantes e fascinantes. É uma das áreas que eu mais gosto, coleta de informações de forma, vamos dizer assim, às cegas. E a partir daí a gente já chegamos em resultados muito interessantes. Assim, para citar talvez um deles, um dos mais recentes também, descoberta de mais de 2.000 cartões de créditos expostos e coisas assim realmente muito impressionantes. Mas então, respondendo a tua pergunta, eu sou White Hat, mas também, né, quando é necessário, a gente também atua como Black Hat, a gente também tenta antecipar e antever o que vai acontecer caso a empresa não tome cuidado e não feche as portas como se deve. Legal. Eu não sei se existe um ranking, mas se existisse um ranking, você classificaria o Brasil em termos de segurança cibernética, estaria de 0 a 10 em qual posição? Eu prefiro não dar ranking, mas o Brasil precisa melhorar muito. E eu acho que talvez, novamente, por isso que eu realmente vejo essa oportunidade de estar aqui, de trazer um pouco do conhecimento, trazer um pouco daquilo que eu recebo também aqui, compartilhar como uma missão, realmente uma missão muito importante, porque o Brasil precisa melhorar muito. Está sendo feito um trabalho também intensivo. Eu acho que tento me juntar a várias outras pessoas brilhantes também que têm o conhecimento, mas ainda tem escassez de profissionais de proficiência técnica qualificada para poder atender a demanda do Brasil, que tem uma população gigantesca e, de novo, a grande maioria dela tem acesso a computadores ou a celulares e assim por diante, e não sabe como lidar com golpes que são diários, né? De acordo com as estatísticas, se não me engano, cada 29 segundos tem um ataque cibernético acontecendo. Então é uma coisa assim realmente monstruosa. E o Brasil precisa melhorar bastante. O Brasil não está bem no ranking e eu espero que a gente possa reverter essa situação para que o Brasil sim se torne uma potência mundial. Tem tudo para isso. Não faltam mentes brilhantes. Eu acho que falta instrução e conhecimento que, como eu citei, tem, mas a gente precisa talvez aumentar o volume. Tem algum setor que esteja um pouco melhor? Por exemplo, o setor bancário, que sempre se preocupou muito com segurança. Você citou aí golpes bancários, mas a gente percebe que todo o sistema financeiro ele evolui muito rápido nessa questão, né, tanto de acessibilidade como também de segurança. Eu tenho certeza que os órgãos públicos, o poder público deve estar lá embaixo nesse ranking, porque nós vivemos frequentemente, e aí a gente vai poder falar disso já,
né, diversos episódios muito graves, né? Inclusive, há poucos meses no ano passado, tivemos vários ataques ao judiciário, né? Tribunais superiores, tribunais federais. Nós tivemos vários ataques a ministérios, o Ministério da Saúde, em plena pandemia, teve um hackeamento do seu banco de dados sobre a vacina, sobre vacinação, ficamos sem informação durante semanas. É muito curioso porque a administração pública, ela normalmente se nega a admitir, né? ela se nega a admitir que foi alvo de um hackeamento. O STJ, por exemplo, há meses atrás, a gente noticiou aqui que é a terceira instância, né, do judiciário, super importante, o Superior Tribunal de Justiça teve também um hackeamento da sua base de processos, uma coisa assim inacreditável, e eles são um pouco transparentes também na prestação da informação sobre exatamente o que foi acessado, se dados foram roubados, se processos sigilosos foram acessados, né? Então, eu estou fazendo uma pergunta ao contrário, né? Primeiro, eu queria saber de você se tem algum setor realmente que esteja um pouco mais evoluído, e depois me fale o que você acha do setor público e desses episódios específicos que você, em algum momento, se interessou, se debruçou, se teve tempo de se debruçar sobre esses episódios. Eu acho que sim, eu acho que o setor, de modo geral, o setor financeiro, eu acho que por dois motivos, assim, a minha humilde opinião. Primeiro, porque tem dinheiro, ou seja, o setor financeiro tem verba para poder investir, e junto com isso tem, obviamente, multas regulatórias, e existe toda uma como é que se diz? Existem governo, órgãos responsáveis por aplicar a lei, que ficam muito em cima para que esses órgãos financeiros estejam alinhados e adequados com a necessidade nessa questão de segurança cibernética. Juntamente com isso, é importante dizer que, independente do país, inclusive, porque eu também conheço aqui Israel, conheço um pouco dos Estados Unidos, mesmo órgãos financeiros também têm falhas. Isso faz parte, nós somos seres humanos, a máquina, de modo geral, se ela é programada, ela, de modo geral, não falha, mas o ser humano, que é o responsável por configurar as máquinas, às vezes pode falhar, e justamente nessas brechas que entram os hackers mal intencionados. Então, sim, acredito, pelo menos a minha percepção da situação é que o setor financeiro é um setor mais forte do que outros, como, por exemplo, da área da saúde, por exemplo, em geral, estou falando agora, e também, assim, a grosso modo, também a nível mundial. É claro que existem países que têm, sim, mais... existe mais uma questão regulatória que acompanha melhor essa saúde, que é, obviamente, fundamental, mas, em geral, o setor financeiro está muito bem. Uma coisa interessante a respeito do que você falou é essa questão de quando ocorre algum incidente, que a gente fica meio às cegas, né? No Brasil é uma coisa que infelizmente ainda é rotina, né? Ainda acontece, mas em Israel e em outras partes do mundo já existem leis que obrigam certos órgãos de certos setores, como financeiro, como da saúde, etc., a relatar dentro de 72 horas algum incidente para o órgão responsável pela segurança cibernética do governo, para que receba auxílio, né, para que possa sair dessa situação e responder ao incidente dentro de 72 horas e deixar a vida do cidadão comum voltar à normalidade, para que não fique parado, como você citou. O sistema da saúde parado durante semanas é uma coisa que não tem cabimento. Então, existem leis no mundo, e isso talvez só corrobora com aquilo que eu falei. O Brasil ainda não chegou lá, e por isso que ainda não está bem no ranking, mas justamente acho que quanto mais a gente trouxer isso à tona, quanto mais a gente conversar, quem sabe a gente consegue também trazer o Brasil para isso, para que tenham leis, para que tenha uma legislação que também apoie essa questão cibernética, para que o Brasil também possa, nesse sentido, crescer. Bom, Renê, fica à vontade, tá? Eu vou aqui, senão você não vai falar, porque eu vou encadeando aqui, jornalista é terrível. Ele vai falando, a minha cabeça já tá aqui encadeando os temas todos, e eu gosto gosto de bate-papo, aqui não tem pergunta pré-formulada.
você está falando, a gente aprofundando um pouco mais essa questão do poder público, né, do despreparo, né? Eu lembro aqui, há alguns anos, eu tive na Polícia Federal, aqui no setor justamente que investiga ataques cibernéticos, e me surpreendi, você tinha uma sala grande, enorme, assim, mas sei lá, tinha 3 pessoas na sala. E eu perguntei, onde está o resto? Ele falou, não, é porque um está em missão, o outro não sei o quê. Mas você tem o quê? Meia dúzia de funcionários? 6 funcionários? Infelizmente, a nossa área ainda não é valorizada. Quer dizer, me lembrou, inclusive, a própria criação do setor de combate a crimes ambientais, que também levou quase 2 décadas para ter capacidade, né, de enfrentar crimes que aconteciam à luz do dia, que eram frequentes, que movimentavam bilhões de dólares no mercado internacional, né? E, infelizmente, parece que a gente aqui não conseguia enxergar, ainda não consegue enxergar o volume, né, de quanto movimenta esses crimes cibernéticos, quanto eles movimentam no mercado global, né, o Lully? Vocês estão... Interessante que eu acabei de ler, né? Eu participo de vários grupos, alguns fóruns abertos, alguns fechados, de hackers éticos e de pessoas ligadas a esse ramo. E li ontem à noite mesmo, li que só no ramo de criptomoedas, de roubos de criptomoedas, 2022, que ainda não terminou, já bateu mais de 3 bilhões de dólares de roubos. Então, isso é um número assim, bem expressivo. Outra coisa também é o aumento na pandemia, pelo fato de todos nós estarmos em casa também, e estarmos distantes uns dos outros. A internet se tornou o único meio de comunicação com o resto do mundo. Só no Brasil, se eu não me engano, eu não estou na dúvida se é Brasil ou América do Sul, mas, de qualquer forma, foram 3,4 também bilhões de incidentes. Claro que nem todos são de milhões de dólares, mas incidentes que significa que alguém perdeu a conta ou alguém ficou bloqueado fora da rede social e assim por diante, levou um golpe. Então, assim, são números realmente gritantes, e é exatamente baseado nisso que você está falando. Acho que a gente está numa era onde o celular faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tem tudo na palma da mão, tudo mesmo. A gente tem tanto contra-cheques quanto a nossa ficha médica, conversa de WhatsApp nem se fala, fotos pessoais, etc. Então, tudo isso está sujeito à violação caso a gente não saiba como lidar, caso a gente não saiba como proteger todas essas informações. A nossa vida pode, de uma hora para outra, virar de cabeça para baixo, caso a gente sofra um ataque. E é uma coisa, como eu acabei de falar, 3,4 bilhões só na pandemia, né? Em 2020, se não me engano, lá atrás, né? No início da Covid. E, Lully, você que faz esse trabalho reverso, muitas vezes, para conseguir detectar falhas, né? Como que é utilizada a engenharia social na detecção de falhas de sistemas operacionais? Peraí, primeiro explica o que é engenharia social, porque isso aí já é um papo muito nerd. Vamos lá, eu ia começar sobre isso. Vamos dar acessibilidade aqui para o nosso espectador, para mim, inclusive. Então, aliás, abrindo um parênteses aqui importante que eu talvez não citei, eu atuei durante alguns bons anos, com muito orgulho, na SciSource, que é uma empresa israelense que trabalha com cursos de capacitação na área de cibersegurança, de segurança cibernética. Hoje em dia atuo na JFrog, que também é uma empresa que presta serviços para as maiores empresas do mundo. Mas então eu gosto assim de simplificar ao máximo assuntos que às vezes podem parecer complexos. Então, engenharia social nada mais é do que a manipulação do ser humano. Afinal de contas, nós temos, num ataque cibernético, 2 vetores de ataques. A gente tem o vetor tecnológico, ou seja, o sistema está falho, tecnologicamente está falho, ou seja, ele foi implementado de forma errada, foi configurado de forma errada. E a gente tem também, como eu falei, a pessoa que configura o sistema, ou a pessoa que é responsável pelo sistema, que está também sujeita à manipulação psicológica, que pode ser ela por vários meios. Então, essa é a engenharia social. A engenharia social é nada mais nada menos do que pegar algum ser humano, e explorar as falhas humanas, que é uma coisa que está mais ligada à parte da psicologia, mas que também ajuda muito, afinal de contas,
dentre os 100% dos ataques cibernéticos, mais de 90%, 95%, na verdade, são graças ao fator humano. Ou seja, é muito mais fácil um black hat, alguém mal intencionado, invadir a maior empresa do mundo ou qualquer que seja o sistema que ele quer, através do fator humano que está lá responsável pelo sistema, do que ele tentar invadir de forma tecnológica pura. Tendo isso entendido a engenharia social, agora sim a pergunta do René, excelente. Como é que a gente vê essa conexão? René, se eu estiver errado com a pergunta, me corrige, mas como é que a gente vê a conexão entre a engenharia social, ou seja, a exploração do fator humano, e a parte tecnológica? Então é muito interessante porque, assim, a gente pode ter, e a gente vê muitos casos de empresas que estão muito bem estruturadas, têm, assim, realmente uma fortaleza tecnológica, mas não tomam cuidado com o fator humano, com a engenharia social, e acabam pecando e sendo derrubadas por isso. Porque não importa, quer dizer, em alguns casos sim importa, mas na grande maioria das vezes não importa o quanto você se esforça na parte tecnológica. Se você tiver alguém que vai abrir uma porta dos fundos para o hacker mal intencionado, o Black Hat, ele vai entrar. Então, exemplificando, né, um exemplo. Então, um cidadão que vai, estuda, mais uma vez, a coleta de informações, entende como é que funciona a empresa X, vê que a empresa X, os funcionários se vestem com uma camiseta polo laranja e uma calça jeans, todos eles, e um crachá. Vê como é que funciona o crachá, cria um crachazinho, compra uma camisa polo laranja, compra uma jeans, e entra de manhã no balcão lá da recepção com um crachazinho. A moça da recepção, que está muito ocupada, vê mais um como todos os outros e deixa ele entrar. Ele vem, esse nosso camarada Black Hat, vem, como é que se diz, munido de um tipo de um pendrive, não é exatamente um pendrive, mas suponhamos que seja um pendrive, que está escrito em cima do pendrive salários funcionários 2022. E ele, sem querer, por engano, esquece esse pendrive lá no corredor onde todo mundo passa. O que vai acontecer é muito simples. Alguém que tem, mais uma vez, a psicologia humana, que tem a curiosidade de saber quanto que os meus colegas ganham, quanto os meus chefes ganham e quanto que os chefes dos chefes ganham, ele quer saber, ele vai conectar o pendrive dele no computador, na estação de trabalho, e no segundo que ele fizer isso, ele vai estar dando uma conexão remota para o nosso querido Black Hat, que entrou vestido com a camisa polo laranja e a calça jeans. Então, isso é um exemplo bem simples. Pode falar. Não, duas coisas. Aqui não tem esse problema, você vê, né? Eu estou aqui de camisa, o René está com a camisa também de flor, cada um tem o seu jeito. Aqui é difícil, é anti-hacker aqui. Outra segunda coisa, você me lembrou quando a inteligência colombiana conseguiu identificar, localizar o Raul Reis, que era um dos líderes das Farc, né, da guerrilha colombiana, a narcoguerrilha colombiana, e eles fizeram uma coisa, na época, né, não era o pendrive, era ainda o CD, e eles fizeram uma coisa bem parecida. Eles fizeram chegar a um jornalista que acessava muito as lideranças das Farc, fizeram chegar um CD com hinos da guerrilha, com coisas históricas e tal, parará, e ele, ingenuamente, levou isso como um presente lá para a turma do Raul Reis, e bastou ele enfiar isso no notebook dele, que eles acessaram toda a rede e conseguiram, por geolocalização, encontrar onde ele estava na selva, foram lá e fizeram um bombardeio e mataram ele. Então, assim, isso eu sei porque eu também cobri essa área durante muito tempo e tive acesso a essas informações. Foi realmente muito interessante entender como é que a coisa funcionava. Isso me lembrou um outro episódio também. Eu não sei se faz sentido para você, que conhece bem essa área, Luli, mas assim, nós tivemos, eu também aqui respeitando naturalmente o que você pode falar, né, estando aí em Israel, mas nós tivemos durante toda aquela crise, alguns anos atrás, a crise do programa nuclear iraniano, nós tivemos um episódio que foi, assim, que me foi relatado também por uma fonte muito qualificada, um episódio de hackeamento das centrífugas. E esse episódio que permitiu que
eles desprogramassem as centrífugas e causassem um problema na produção, no enriquecimento do urânio, né? Essa contaminação, vamos dizer assim, foi feita através de um vírus que me relataram que ele foi inoculado, vamos dizer assim, nas centrífugas a partir de uma estrutura, da própria estrutura da fábrica. Eu não sei se isso é possível, você transmitir dados através, sei lá, de condução, de condução elétrica, de condução via material, se isso é possível, ou precisa sempre de você ter ali sei lá, você falou do pendrive, né? Precisa conectar alguma coisa, ou hoje a tecnologia permite você acessar de outras maneiras. Que maneiras existem hoje, além, naturalmente, do acesso remoto, através de Wi-Fi, etc. e tal? Que outras maneiras existem? Faz sentido essa informação? É possível esse tipo de acesso não autorizado? Sim, é muito interessante o ponto que você está tocando, porque realmente tange um ramo por si só da cibersegurança, chamado de OT em inglês, que é justamente toda essa parte de fábricas, que são máquinas diferentes daquelas que a gente conhece, que são computadores, servidores, assim por diante, que é o IT. Né? A gente tem a TI e seria a TO, né? OT, que são dois ramos que se complementam e muitas vezes estão interligados, mas o OT, sim, se baseia muito em redes elétricas e assim por diante. Já que você citou, sim, tudo que está ligado à eletricidade é hackeável, né? Ou seja, é violável. É necessário um conhecimento muito profundo para chegar, não da maneira convencional, da maneira mais fácil, que seria através da TI, que seria através dos computadores, através da internet. Precisa realmente de um conhecimento muito rebuscado, muita engenharia reversa, que é um ramo por si só, de entender como é que funcionam os sinais elétricos, né, sinais para que eles possam ser enviados de uma maneira a invadir o sistema e trazer de volta informações assim por diante. Então faz sentido. De fato, esse é um assunto muito interessante. Se você está falando do mesmo episódio, um dos pioneiros dessa época dos malwares, né, dos malicious software, dos softwares maliciosos, os vírus de computador, lá em 2013, que foi, se chama Stuxnet, né, o nome desse malware específico. Exatamente. Que é atribuído à inteligência israelense com a inteligência, em parceria com a inteligência americana. Nenhuma fonte oficial de nenhum dos governos, obviamente, deu nenhum tipo de declaração que confirmasse ou negasse tal especulação, mas, de qualquer forma, dizem que foi um trabalho conjunto, que o interessante desse malware é que ele mostrava nos painéis OT, né, ou seja, nesses painéis da própria fábrica, que as centrífugas estavam girando para poder enriquecer o urânio na velocidade correta, que precisa para poder enriquecer, mas, na verdade, na prática, fisicamente, o que estava acontecendo, elas estavam girando muito mais rápido e destruindo o enriquecimento de urânio. Ou seja, não só a inteligência na questão de montar um vírus capaz de invadir todas as proteções OT, né, ou seja, da fábrica em si, mas também de apresentar no painel algo que é diferente do que está acontecendo na realidade. Então, realmente foi um dos pioneiros lá em 2013, foi bem rebuscado e desde então abriu as portas para o mundo dos malwares, que até hoje em dia, o tempo todo eles estão se renovando e cada vez se descobre uma nova técnica para poder fazer bypass, para poder contornar antivírus, contornar sistemas ligados a essa parte de defesa. Então, é muito interessante tocar, né, nesse ponto, mas sim, é uma coisa que faz sentido, uma coisa que existe e é uma coisa que, de um modo geral, está ligado mais, obviamente, a esse mundo corporativo e governamental também, que é mais um setor por si só também. Claro, é muito interessante. A gente começa a se dar conta do quanto nós estamos distantes, né, e despreparados, né? Ainda bem que não temos aqui nenhum conflito bélico em curso, não temos nenhuma guerra deflagrada, porque
seríamos rapidamente dizimados de uma forma ou de outra, né? Nem que aqui, aliás, da última vez que saiu um estudo sobre capacidade militar do Brasil, só extrapolando um pouquinho o nosso tema, né? A gente tinha munição para 6 minutos de combate. Então, isso... Imagina falar de segurança cibernética nesse nível, né? E é muito curioso, porque às vezes a nossa imprensa aqui, ela de forma geral, é muito leiga, né? E às vezes dá aso a debates que são ridículos, né? Como o debate que a gente teve lá atrás, né? Justamente por causa dessa coisa de enriquecimento de urânio aqui das nossas centrífugas, do fetiche que se criou para não deixar, a fiscalização não pode ir até não sei aonde, porque os nossos militares não queriam, né, que se acessasse, que os fiscais da Agência Internacional de Energia Atômica acessassem determinados locais em tese, porque seria uma forma de descobrir a nossa tecnologia de enriquecimento de urânio como se fosse um grande segredo, né? E a prova disso está aí nessa conversa, as capacidades de potências como Israel, como os Estados Unidos, de acessar qualquer tipo de informação que queira, né? Nós tivemos aqui, inclusive nos governos do PT, acessos que acabaram vindo à tona, acessos a comunicações, inclusive presidenciais, né? Então, nós estamos realmente muito, muito, muito aquém de qualquer capacidade de enfrentar esses desafios. Eu aproveito, René, por favor, me interrompa, senão eu vou embora falando aqui, porque a gente vai falando e a gente foi lá na frente, né, num conhecimento tão especializado, tão avançado, e eu queria trazer para trás aqui, eu não sei se você acompanhou todo o episódio da Vaza Jato, né, do acesso que teve ali a um determinado celular. Até hoje a gente se pergunta se foi isso mesmo, porque quando a polícia identificou os supostos hackers, a gente descobriu que eram estelionatários, né, que viviam de dar golpe desse tipo aí que você mencionou no início do programa, golpe simples, né, de você simular um serviço de atendimento ao cliente, né, de um banco, e ligar para o sujeito, aí convencer ele a dar alguns dados, aí com aqueles dados você acessa. E assim, e toda essa história, né, para além do crime, que eu gostaria também de te questionar, assim, a gravidade que isso teria, por exemplo, em Israel, né? Aqui os hackers estão todos livres, respondendo em liberdade, participando do debate político, dando entrevista, é uma beleza. E a investigação da Polícia Federal, que me desculpe aí os agentes e delegados que fizeram essa investigação, mas ela me pareceu uma investigação preguiçosa, uma investigação muito aquém da necessidade, e acabou se conformando com uma versão que me parece uma versão pouco provável, né? Do sujeito ali fazer um acesso através da caixa postal do celular, e aí, a partir daí, já ter acesso a todas as conversas do Telegram, do celular do procurador, e a partir daí conseguiu acessar conversas até de ministros do Supremo. Essas nunca vieram à tona, mas ministros do Supremo, desembargadores, policiais, jornalistas, né? Eu mesmo tive o meu celular acessado 2 vezes, me lembro perfeitamente até hoje, eu estava de madrugada, eu estava dormindo, daqui a pouco meu celular apitou, eu peguei, e aí tinha o alerta do Telegram, né, daquele acesso, porque eu tenho, né, aquela segurança de 2 acessos, aí tinha o alerta, aí eu fui ver, de fato, tinham entrado e começaram a tentar uma conversa entre pessoas dos meus contatos, e aí eu rapidamente despluguei e inabilitei o acesso. Enfim, não acharam nada, naturalmente, porque eu também tomo as minhas precauções nas minhas conversas, faço o meu trabalho também de forma republicana, também se viessem à tona conversas, infelizmente, seria ruim para a exposição das fontes, porque o jornalista tem que conversar com todo mundo, né? Mas não encontrariam nada fora aí das 4 linhas, como gosta de dizer o nosso presidente da República. Como é que qual é a visão que você tem de todo esse processo?
da atuação desses estelionatários? São hackers mesmo? Você acha que estão no nível de chamar de hacker? Essa versão, o acesso que foi, né, que se teve, e a própria punição, como é que um criminoso desse seria tratado em Israel, por exemplo? Primeiro, eu vou abrir confessando que eu não conheço os detalhes a fundo, mas baseado no que você está me falando, sem dúvida nenhuma, que é possível, ou seja, é possível sim invadir um celular a partir, inclusive, de caixa postal. Provável, acho menos, ou seja, é menos provável. Existem programas que sabem fazer, inclusive sem mesmo nenhum tipo de interação do usuário, ou seja, é o famoso zero clique, né, que se chama em inglês, que são programas muito rebuscados, muito caros também. Muito caros, quero dizer, centenas de milhares de dólares para uma licença, para usar, para invadir um único aparelho. Então, não é uma coisa que funciona aos montes, em grande escala. De modo geral, esse tipo de programas que estão famosos, né, são mais usados por órgãos governamentais para combater o crime. Então, assim, possível e voltando àquilo que a gente falou também, né, do OT, né, do Stuxnet, etc., nada é inviolável. Tudo, não existe nada que seja 100% seguro. É uma questão só de recursos do lado atacante. Recursos pode ser tempo, pode ser tecnologia, pode ser dinheiro. E a gente, enquanto defensores, enquanto responsáveis pela proteção de todos os sistemas, a gente tem que chegar ao máximo que a nossa capacidade vai para proteger, mas saber que existe a possibilidade, sim, de violação. Então, assim, não sei os detalhes exatos, mas, sem dúvida nenhuma, pode ser que sim, haja algum tipo de violação desse esquema. Acho pouco provável, mas é possível. E em relação à tua pergunta de como que funciona... Deixa eu só te colocar aqui um parênteses, porque justamente o meu interesse é saber, assim, bom, foi violado. Qual é o nível de sofisticação para se fazer esse tipo de violação? Porque a minha dúvida até hoje, aquilo que me incomoda, é que assim, eu acho muito difícil que estelionatários de Araraquara, que viviam de dar golpes simples no mercado, né, de repente consigam fazer esse tipo de acesso. Para mim é uma história montada. Assim, eu falo assim com base nas coisas que eu ouvi, nas coisas que eu conheço, nos especialistas que eu ouvi. Infelizmente não posso fazer nada com essa informação, senão as minhas especulações, conversar com os meus botões. Aí eu te pergunto justamente, é possível, assim, qual o nível de sofisticação que é necessário para esse... É bem complexo. Existem, em alguns casos específicos, em algumas tecnologias, porque, veja bem, muitas vezes o ataque ele é feito é uma cadeia de pequenos ataques que um leva ao outro, como você citou. A caixa postal levar o Telegram, que vai levar conversas, assim. Cada uma dessas estações é mais um desafio tecnológico. Não é assim, conseguir agora pegar... Por exemplo, pegar caixa postal e interceptar não é uma coisa muito difícil. Infelizmente, os protocolos usados para a caixa postal e, em geral, SMS e comunicação, não estamos ainda, a nível mundial, não estamos ainda num nível minimamente aceitável, ou seja, é muito fácil se passar por alguém não está ligado a mensagens de SMS, caixa postal, etc. Então, hoje em dia, já que a gente está falando desse assunto, se você tem caixa postal que está lá e você não usa, eu particularmente aconselho a desligar, porque ela só vai servir como um mecanismo que pode ser explorado por pessoas mal intencionadas. Agora... Deixa eu desligar a minha... Peraí. Agora, é um nível de sofisticação muito alto chegar ao que você está citando, ou seja, conseguir invadir uma coisa depois da outra, e disso fazer todo um inquérito, toda uma coisa assim, toda uma história por trás disso. Não é uma coisa que uma pessoa que não tem, de novo, recursos, sejam eles de conhecimento, de dinheiro, de tempo, de tecnologia, é capaz de fazer. Pelo menos, de novo, essa é a minha opinião. Enquanto alguém que atua nessa área, eu não vejo alguém que não tem esses recursos
sendo capaz de fazer um ataque que consiga chegar e de uma mensagem de caixa postal invadir agora todo o Brasil inteiro. Essa é a minha opinião. Em relação a como é que funciona, então, sim, Israel e outros países do mundo têm também leis muito severas, inclusive, até mesmo, uma das coisas que é muito comum e talvez muito simples para quem tem um mínimo de conhecimento, e uma das primeiras coisas que você aprende no hacking, que eu espero que seja o hacking ético, justamente para saber quais são as técnicas, mas que não seja aplicada, é invasão de Wi-Fi. Também é uma coisa relativamente simples, e é uma coisa que é crime, assim, em todo lugar do mundo, acredito eu, seja crime, e justamente por ser simples, e é uma coisa que, de modo geral, os aspirantes a hackers éticos ou black hats começam a conhecer, é crime e leva, em muitos casos, pode chegar a levar para a cadeia. E Israel, eu posso dizer, não sei Estados Unidos, não sei outros países do primeiro mundo, em Israel as leis são muito rigorosas com o crime cibernético, as pessoas vão presas mesmo, ou quando não vão presas, elas têm o material confiscado, tem uma série de punições de acordo com o nível de gravidade, obviamente, do crime cibernético, que são tomadas, e a pessoa realmente tem assim não vale a pena, vamos dizer assim, não vale a pena comer crimes cibernéticos em Israel. Vale mais a pena se juntar, se você já tem esse conhecimento, se juntar a essa legião de pessoas white hat, assim como eu e assim como vários outros amigos e colegas, e tentar tornar o ambiente cibernético mais agradável, mais seguro, um lugar melhor. Então, pelo menos em Israel, a pessoa pensa muito e tem que valer muito a pena, entre aspas, cometer um crime. Então, é raro você ver alguém invadindo o Wi-Fi do vizinho, que é uma coisa que em outras partes do mundo, e sei bem eu que no Brasil também é muito comum, porque, de novo, é uma coisa muito fácil e é crime. É crime. Assim, qualquer coisa que está... E é uma linha tênue, é muito difícil. Muitas vezes a gente, até mesmo com o white hat, a gente tem que tomar muito cuidado de saber até onde vai o escopo e qual que é o limite do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. Porque muitas vezes, em testes que eu faço também, simulando ataques, eu vejo coisas que eu sei que se eu levantar eu vou encontrar coisas não muito agradáveis, mas não está no meu escopo. Então a gente tem que parar ali, a gente pode e deve relatar e reportar isso para quem contratou, né, para a empresa, ou para o indivíduo, etc. Mas não cabe a nós tomar a situação, tomar as rédeas da situação e fazer as coisas que são, obviamente, crime. Então, em termos de punição, aqui em Israel eu posso dizer com tranquilidade que é bem severo, assim, é bem rígido. E Luli, tudo que a gente falou até agora sobre essa parte de espionagem, ela está muito ligada com uma terminologia chamada spyware, né? Que é basicamente um programa que se instala silenciosamente no seu dispositivo, mobile ou não, e vai começar a coletar dados, né? Aí fiquei eu pensando aqui para a gente fazer, para você me responder o quanto utópico seria, né, do teu lado de ser ético, né, seria a existência de um aplicativo que a gente pode falar que é um dedo duro, que através de uma inteligência artificial ele conseguisse gerar dados sobre a utilização do teu dispositivo. Porque imagina, você tem um spyware, ele está consumindo alguma coisa. Ele vai consumir sua bateria, ele vai consumir o seu pacote de dados, né? Então, você imagina que essa inteligência artificial ela começasse a ver esse comportamento e aí ele traçasse uma porcentagem para a pessoa. Fala assim, olha, existe 51% de chance do seu dispositivo estar infectado. Retorne as configurações de fábrica neste momento. É muito utopia um software desse? Eu vou começar, você me lembrou também uma coisa muito interessante, que é um caso que também a gente investigou, não fui eu, mas também é da nossa equipe da SciSource, da empresa anterior, que era também um malware, né, ou seja, também um vírus de celular naquele caso, que foi projetado, foi arquitetado para atuar somente 5 minutos depois que o celular estivesse carregando, porque é possível, né? O celular é um mini computador, ele tem lá processador, etc. É possível o próprio software, né? O próprio programa identificar
caso o celular está sendo carregado ou não, caso está entrando mais energia no celular ou não. Então, a gente se deparou com muito interessante, né, a descoberta de um vírus de celular que ele foi projetado de antemão para que ele funcionasse 5 minutos depois que ele estivesse carregando. Por quê? Porque a pessoa bota o celular para carregar e muitas vezes vai para os seus afazeres. Então, ele esperava, ainda dava uma margem de 5 minutos para o celular estar lá sozinho, quietinho, para depois ele começar a atuar. Então, para a gente entender o nível de astúcia e de pensamento criativo que existe, que as pessoas, infelizmente, escolhem usar de forma errada, né, de forma criminosa. Em relação à tua pergunta, eu acho muito interessante, eu acho que é muito válido, acho que seria muito bom se a gente pudesse fazer isso, com inteligência artificial, poder apresentar para o usuário, para o dono do aparelho, qual é a situação do aparelho dele, mas eu acho que isso talvez envolveria essa questão de sigilo de informações, ou seja, que é uma coisa que está mais ligada à parte mais jurídica, né? Será que a gente pode dar para o dono desse aplicativo, né, ou desse programa, os dados do usuário? É claro que já existe hoje em dia Google e Facebook e todas as grandes empresas já fazem uso do nosso aparelho, ou seja, então deve haver, né, nesse campo jurídico também alguma brecha, alguma maneira de sim usar. Eu vejo isso como uma grande bênção, eu acho que é uma coisa fantástica, a gente poder ter um monitoramento positivo, ou seja, pelo menos um monitoramento passivo de será que o consumo da minha bateria está sendo regular, ou ele está alterado, ou o uso da internet talvez está alterado, e assim por diante. Acho muito interessante essa solução, acho bem, bem válida. A grande pergunta é que tudo gato e rato, né? Ou seja, pode ser que vão criar um programa que faça isso, mas os hackers mal intencionados justamente vão, em cima disso, gerar mais um spyware que saiba contornar. Essa questão do contorno de defesas, ela sempre existe, e isso faz com que a tecnologia esteja... Por que a tecnologia cresce de forma exponencial? Porque não tem limite para a criatividade e para a capacidade tecnológica. Então, a gente descobre as falhas depois que elas acontecem muitas vezes, e a gente tem que estar sempre atento para ver se existe uma nova moda e uma nova forma de barrar, né? Então, só como exemplo, existe uma coisa no mundo da tecnologia que é máquina virtual, que seria um computador dentro do computador, vamos dizer assim. E essa máquina virtual, durante muitos anos, os vírus de computadores eram analisados dentro da máquina virtual porque não tinha como escapar da máquina virtual. Existe já hoje em dia programas que são capazes de descobrir que eles estão em um sistema de uma máquina virtual e pular para a máquina verdadeira do computador e assim por diante. Ou seja, como eu falei, é gato e rato. O tempo todo a gente protegendo e apagando incêndios e tentando muitas vezes antever os próximos e os malfeitores criando as dores de cabeça e os incêndios que a gente vai ter que mais ou menos apagar. Inclusive é o que eu faço hoje em dia. Hoje em dia a minha função é ser o responsável por encontrar incêndios que devem, para que a gente apague eles antes que eles aconteçam, né? Então é muito interessante tá sempre tentando dar um passo à frente e sendo criativo para pensar como é que a gente pode evitar o próximo ataque. É fenomenal. Luli, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso espectador bolsonarista. Urna eletrônica. Mas aí eu vou um pouquinho além desse discurso fácil aí, em cima de fragilidades da urna, etc. e tal. Eu vou fazer um pouquinho de engenharia reversa aqui com você. A gente estava falando das centrífugas no Irã, de urânio no Irã. Estávamos falando justamente dessa possibilidade de você acessar através da energia elétrica. As urnas, o TSE fala muito que as nossas urnas operam offline, o voto é offline, tudo é offline, e só na hora da transmissão, que a hora pega lá a mídia, aí faz a transmissão para a computação, para fazer o cômputo dos votos no TSE. Os TREs pegam isso, reúnem essas mídias e vão passando isso para o TSE. Então, eles falam que isso é assim, inviolável, é absolutamente 100% a prova de qualquer tipo de violação.
De fato, a gente nunca teve, vamos dizer assim, uma comprovação de violação ou de manipulação de votos, mas eu sempre fico assim, muito preocupado com essa coisa de inviolável, 100% inviolável. Quando alguém diz que é 100% alguma coisa, eu já desconfio, porque nem nada é 100%, na minha modesta opinião. E assim, é possível você, num nível sofisticado de hackeamento, você acessar essas urnas através da energia elétrica e proceder a algum tipo de manipulação desses votos dentro da urna antes deles serem transmitidos? Segunda pergunta, existe, na tua opinião, fragilidade nessa forma, nessa transmissão dos dados? É possível manipulá-los? Porque um dos argumentos para quem ataca o voto eletrônico, ele é justamente, poxa, a gente, tudo bem, o nosso voto é 100% eletrônico e tal, outros países desenvolvidos que têm capacidade de segurança, muito mais do que a gente, não adotam isso, não adotam esse tipo de voto como uma prática. É um argumento plausível, um argumento que acaba alimentando as especulações em torno da segurança das urnas. Eu sempre alimentei esse debate aqui, partindo do princípio que é preciso sempre você melhorar vamos dizer assim, a percepção de segurança, né? Que às vezes que isso não se confunde com a segurança, mas a percepção da segurança, melhorar a transparência, melhorar, então, esse conjunto, esse ambiente relacionado à votação, justamente para passar mais segurança, mais confiabilidade para o eleitor e reduzir o nível de especulação. O TSE trabalhou muito essa questão da transparência nestas eleições, mas, enfim, ficam essas questões. Então, esses dois pontos. É possível hackear através da energia, do cabo de energia da urna? Nós temos milhares de urnas espalhadas no país inteiro. É um negócio também, seria um trabalho também hercúleo e talvez até inviável do ponto de vista econômico. Você identifica algum outro tipo de fragilidade que poderia resultar numa manipulação da eleição? Bom, assuntos polêmicos e políticas, eu vou começar dizendo que eu não tenho nada a ver com política. Eu vou dar minha humilde opinião em relação vou trazer alguns fatos que são do meu conhecimento e um pouco do que eu sei atuando nessa área. Então, antes de mais nada, falando essa questão de 100%, né, meu avô costumava dizer que nem Deus é unânime. Então, ou seja, se nem Deus é unânime, então 100% realmente é difícil. Outra coisa interessante que você citou é que aqui em Israel, por exemplo, as eleições são no papel. E não porque Israel não preza, muito pelo contrário, Israel é um dos países da Europa toda que mais tiveram crescimento em termos de florestamento nos últimos anos, etc. Mas pelo jeito, né, assim, de novo, isso também é especulação, por algum motivo, o governo ainda decide fazer os votos em papel, o que é um ponto a se pensar o porquê. Não estou dizendo que tem a ver, porque é violável, mas já que você citou essa questão de que tem países que não fazem voto eletrônico, Israel é um deles. Outra coisa importante também é saber que existiu em 2016, nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, um vazamento de um documento ultra secreto da NSA, da NSA, da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a respeito de uma tentativa de manipulação dos votos também. De novo, não estou dizendo que foi violado e que conseguiram, mas, de novo, faz parte. Tudo que está ligado à eletricidade está suscetível, está sujeito a algum tipo de manipulação. Então, respondendo à tua pergunta, pode ser que exista manipulação? Pode. Mas como você mesmo falou, Cláudio, eu acho que é um esforço monumental, uma coisa muito, muito... muito fora da curva. É uma coisa que não faz nem sentido. Teria que ser assim alguns governos, teria que ser a União Europeia querendo para ir buscar os sinais elétricos justamente das urnas que estão espalhadas pelo Brasil todo, 500 mil de urnas, etc. Então, eu acho que é muito difícil por esse vetor. Mas isso não quer dizer que não existam outros, né? Ou seja, e justamente, talvez eu abra aqui um parênteses para falar que os hackers mal intencionados, os black hats, justamente é isso que eles fazem. Eles tentam pensar fora da caixa, porque
usar o cabo de eletricidade ou usar a internet é o óbvio, né? Ou seja, por exemplo, quem que fabrica as urnas eletrônicas? Se a gente chegar e descobrir que é uma empresa que fica lá no Tocantins, por exemplo, quem que é o dono dessa empresa? Pode ser que esse dono dessa empresa lá em Tocantins, que constrói as urnas eletrônicas, mesmo que elas são offline, pode ser que elas já são projetadas com algum tipo de chip, algum tipo de programa, etc., que coleta informações ou que pode alterar as informações? Talvez. Eu estou, de novo, também me abolando aqui, tá? Não estou aqui teorias da conspiração, não estou dizendo que é isso que acontece. Mas isso é baseado, esse tipo de pensamento é baseado em um caso que teve aqui em Israel há pouco tempo, onde funcionários públicos de Israel foram presenteados com um certo tipo de presente que continha um chipzinho eletrônico, e foi feito um teste para ver se esses chips que vieram da China não estavam infectados com algum tipo de spyware, algum tipo de programa. Ou seja, não há limites para a criatividade e para os vetores de ataques. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo é feito offline, mas o pendrive que está lá plugado, conectado na urna, entra no envelope. O trajeto desse envelope pode ser interceptado, pode ser trocado, enfim. A partir do momento que a gente lida com qualquer coisa eletrônica, principalmente que envolve o fator humano, como a gente falou anteriormente, é violável e está sujeito a algum tipo de violação. Isso é fato, né? Isso aqui não gostemos ou não, queremos ou não, independente de quem a gente vota, de quem a gente gosta. Mas, com tudo isso, o TSE realmente, eu sei, porque eu acompanhei de perto também várias coisas ligadas a essa questão dos votos eletrônicos, e sei o nível de preocupação do TSE em relação à confiabilidade e à integridade dos votos. Então, sei que foi feito um trabalho muito, muito intenso na tentativa de proteger os dados. Se isso deu certo ou não, uma boa pergunta, né? Assim, eu não vou saber te dizer, até porque eu não estou envolvido, né, em todo esse processo. Mas, assim, em relação à tua pergunta, é possível? É possível, com certeza. Se aconteceu, boa pergunta. Bom, eu sei que você não tem nada a ver com a política aqui, mas eu vou fazer aqui uma brincadeira, né? Porque você falou assim, poxa, se o dono da fábrica da urna... Aí eu já lembrei do Oriovisto, que é o dono da Positivo, que hoje está fazendo as urnas. A Positivo é uma grande empresa brasileira que produz hardware, você conhece, e ela é a empresa que ganhou a licitação, que está produzindo as urnas. A fábrica lá na Bahia... Inclusive, recebi aqui até um dossiê mostrando que tinham tinham roubado uma carga. Aí depois a gente descobriu que a carga de placa-mãe não era da urna. Enfim, mas o que acontece é que o Oriovisto é senador, é político, né? E do Podemos, né? O Podemos, no segundo turno, liberou todos os seus filiados, cada um pode votar. Então, é o tipo da situação em que eu não vi ele se manifestar sobre A ou B, mas se A ou B ganhar, seja A, seja B, ele pode ser cobrado, né, a dar explicações, porque se o B perde, né, ele vai alegar que tem algum problema. Não é, aqui, na verdade, não é nem A ou B, é Hélio ou B. Mas é só aqui um parêntese. Essa coisa de eleição, eu me pergunto, né? Porque o pessoal tem esse fetiche por urna, pode, tudo pode. Mas eu acho que eu não sei, eu vejo aqui hoje um esforço, inclusive até um esforço estatal de alguns países. A gente viu isso acontecer nas eleições do Trump lá em 2016, né? A eleição que depois se comprovou que a Rússia conseguiu interferir, conseguiu, de alguma maneira, manipular a opinião pública nos Estados Unidos. E aí sim, que eu acho que o grande problema que a gente está vivendo hoje, que talvez seja muito mais efetivo do que você
criar todo tentar, né, de alguma forma, violar a urna, é você manipular a opinião pública. E é tão fácil, né? Assim, não precisa ser um hacker para fazer, mas os hackers também usam, também trabalham, também são contratados para esse tipo de coisa. Pode falar um pouquinho disso? Quer dizer, hoje a gente tem uma manipulação tamanha através de todas essas plataformas, redes sociais, vários tipos, né, de interferência, inclusive a própria Meta, né, o Facebook, uns meses atrás, denunciou a atuação de uma empresa israelense, que é a Cognite, que estaria a ex-Verint, né, Systems, que teria criado uma forma de capturar a atenção de usuários do Facebook e, a partir daí, começar a simular conversas e até conseguir que esses usuários entregassem os seus dados, né, de uma forma voluntária, né? Eu acho que essa sofisticação ela precisa ser debatida, né? Porque passa ao largo aí do debate público. A gente tem aí robôs, tem todo tipo tem naves, né? Vários tipos de atuação, de estratégias em ambientes virtuais que hoje acabam impactando na opinião pública, e o sujeito, se a gente hoje já compra coisas, a gente já é levado ao consumo, a comprar coisas que a gente nem precisa e a gente nem sabe o que está comprando, imagina votar em pessoas que a gente não sabe nem por que está votando nelas. Não, com certeza. A gente vê isso muito, inclusive na guerra Rússia-Ucrânia. A Rússia, antes da guerra, antes de declarar oficialmente a guerra, começou a atuar nesse campo, assim, debaixo nos bastidores, vamos dizer assim, e atuou justamente nisso. Construíram todo um sistema de hacking e já prepararam para invadir pontos estratégicos do governo ucraniano para justamente causar esse pânico, né, e desinformação. Então, existem várias técnicas que realmente hackers mal intencionados são chamados para justamente ajudar nessa guerra, que é uma guerra psicológica, mais uma vez o fator humano que a gente falou, que está sujeito a essa manipulação. E sim, sem dúvida nenhuma, os hackers, por serem justamente criativos e terem esse pensamento fora da caixa, são chamados muitas vezes para atuar, e aí pode ser invadir pontos estratégicos, invadir o site do governo, invadir certos lugares e começar a colocar campanhas ou começar a colocar informações indevidas para capturar a atenção pública e tentar, como você mesmo falou, tentar talvez moldar ou tentar mudar a opinião pública em relação a determinada coisa, ou determinada órgão, determinada sujeito e assim por diante. A gente vê essa guerra psicológica nesse ramo, né, do hacking muito interessante, muito intensa. A gente viu a Rússia, por um lado, tentando atacar a Ucrânia, o grupo Anonymous tentando tomar o lado da Ucrânia, tentando defender, contra-atacar, e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito interessante onde pegam também o hacking e essa engenharia social, essa manipulação psicológica para atingir metas e objetivos que podem ser não necessariamente crimes cibernéticos de forma direta, mas, como você falou, talvez moldar e mudar a opinião pública a respeito de certo governo, certa pessoa, assim por diante. Eu vou avançando aqui, Renê. Se você tiver mais alguma coisa, você fala. De que maneira você acha que é possível, quer dizer, que tipo de precaução um cidadão comum, né, o eleitor, o consumidor, né, todos nós somos tudo isso, né, nós somos cidadãos e nós consumimos, nós votamos, nós temos as nossas relações sociais, familiares, e muita gente... a gente voltando lá no início do nosso programa, né? Poxa, você, né, aí em Israel, com 10 anos, a criança já está começando a ter noção, tarará. Aqui a gente
esse debate simplesmente não é posto. É como a questão da educação financeira, que eu acho que tinha que ter na escola desde do fundamental, de alguma maneira, né? Aquela a educação financeira, desde da economia doméstica até, né, de fato, mercados financeiros, etc. Não há um preparo, uma educação para esse mundo digital. Quer dizer, as nossas crianças, nossos filhos, eles já ingressam nesse mundo digital como sendo a sua própria realidade. Não falo nem da gente que partiu. Eu não sei você, eu tenho 45, o Renê também deve ter aí uns 55, né, Renê? A gente nasceu num mundo analógico e veio para o digital e, naturalmente, a gente já escolado, já começa a ter um pouco mais de reflexão. Mas as novas gerações, elas já vivem nesse mundo digital, mas é um mundo digital que elas ingressam sem nenhum tipo de preparo, porque todas as interfaces são feitas de maneira a serem intuitivas, né? Então elas aprendem a mexer no tablet, no smartphone, de uma forma automática, e passam a exercer a sua cidadania já como jovens adultos, sem ter consciência, né, de que existe uma forma de manipulação do seu consumo, do exercício da sua cidadania, da votação, da interação social. Quer dizer, essa é a engenharia, essa engenharia social. Quer dizer, você tem cidadãos, seres humanos que passam a viver pré-programados, né, de alguma maneira. É quase ficção científica aplicada. O que você, aí como um especialista, vivendo num país que se preocupa com isso, que tem realmente muita expertise, qual é o nosso caminho? Qual é o caminho? Que tipo de caminho a gente precisa trilhar? A gente precisa começar a trilhar para que essas gerações saibam lidar efetivamente com esse mundo digital. Eu não estou falando aqui de acessar, né? de acessar, mas de saber lidar com essa realidade. Eu acho que existe uma responsabilidade talvez dupla, né? Existe aí por um lado, eu acho que sem dúvida nenhuma existe uma responsabilidade por parte do governo, dos responsáveis como eu falei, pela educação, realmente educação da população. A população precisa, como você mesmo falou também, na questão financeira também, que talvez também falte, mas nessa educação, porque é uma coisa básica, assim, se você já está educando a criança, o jovem, a tanta coisa, hoje em dia, como você falou, o mundo digital como um todo não vai sumir, muito pelo contrário, ele vai cada vez mais entrando na nossa vida, e com isso a gente precisa também saber educar os nossos filhos, os nossos jovens a usarem, a estarem nesse ramo digital. Junto com isso, enquanto isso não acontece, eu acho que sim, é muito importante e é dever e responsabilidade de cada um de nós, de forma particular, também se conscientizar e aprender. Ou seja, se eu não recebi esse tipo de conhecimento lá fora, pelo menos eu vou tentar correr atrás do prejuízo e tentar aprender exatamente isso. O que é o mundo cibernético, como é que ele funciona, quais são vamos dizer assim, os players, vamos dizer assim, o que existe por aí, qual é a motivação de hackers mal intencionados, por que eles fazem isso? Tem vários tipos, tem vários motivos. Pode ser financeira, pode ser extorsão, pode ser difamação, pode ser governamental, existem governos também que bancam pessoas para atuarem nesse ramo. Enfim, entender, e eu digo coisas básicas também, como é que a gente pode se proteger? Como é que a gente pode usar senhas de forma segura? O que é esse malware que a gente citou? O que é engenharia social? Como é que a gente pode navegar de forma segura? Exatamente como a gente faz, que nem eu falei, no caso do trânsito, né? A gente tem que saber os diferentes tipos de meios de transporte, onde é ciclovia, onde é faixa de pedestre, a mesma coisa no ambiente cibernético digital. Quais são os lugares e quais são as formas que a gente pode navegar de forma segura. Você também citou, Cláudio, uma coisa muito interessante que talvez a pessoa leiga não saiba, ou talvez já saiba, infelizmente, por conta da experiência,
que é a autenticação de 2 fatores. É uma dica talvez valiosíssima, muito importante, que é proteger, botar mais uma camada de proteção nas nossas contas de rede social, nas nossas contas de tudo, conta de tudo que você imaginar tem, Spotify, Netflix, etc. Colocar uma segunda camada de proteção, que é uma autenticação de 2 fatores, mais uma autenticação que vai fazer com que, mesmo que as minhas credenciais sejam vazadas ou roubadas, mesmo assim o atacante não consegue acessar o meu aplicativo, porque eu defini mais uma autenticação, uma segunda autenticação, conhecida como 2FA, 2FA, né, Two Factor Authentication, ou em português, autenticação de 2 fatores, que é muito importante. Todas as grandes empresas têm, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Vale muito a pena. Isso é só um exemplo pequeno em um mar de coisas que a gente pode fazer para justamente começar a conscientizar. Eu acho que esse é o nosso papel. De novo, eu acho que é um papel que ele deve ser compartilhado entre o governo e as pessoas responsáveis pela educação, por um lado, e enquanto isso não acontece, e ao mesmo tempo também nós, enquanto indivíduos também, que a gente possa devagarzinho ir trilhando esse caminho e buscar quais são as ameaças, como é que eu posso me proteger delas, e assim por diante. Não faltam meios de proteção, não faltam ameaças e ao mesmo tempo maneiras da gente estar se protegendo. Então eu acho que isso que a gente deve fazer, a gente deve primeiramente começar a buscar, né, essas informações de quais são os ataques mais comuns e como é que a gente pode se proteger, e assim a gente vai de nós mesmos para o todo começar a criar uma legião de pessoas protegidas e assim, obviamente, tornar o ambiente cibernético um lugar mais seguro. E Luli, deixa eu encaixar uma pergunta nesse teu comentário. O uso de assistentes virtuais no Brasil, na pandemia, cresceu em torno de 47%. Então, tipo, meio, né, exponenciou. Você, na tua opinião, é uma tendência ou pode ser uma porta de entrada para cybercriminosos? Assistente social, você diz aqueles que ajudam no site? Assistentes virtuais, perdão. Virtuais, perdão. Isso. Tipo, Alexa, Google Nest. Eu sou o seu assistente que vou te ajudar a comprar não sei o que, é isso? Isso. Ou te ajudar a navegar no site. Eu acho que é bom. Eu acho que isso, se isso surgiu na pandemia, tem um motivo, né? Eu acho que faz sentido. Eu acho que isso também implica, em muitos casos, na virtualização das relações, né? Vocês citaram que vocês cresceram no mundo analógico, eu também. Eu lembro que a gente encontrava com os amigos e a gente jogava bola. A gente não tinha, era pelada, final de semana. E hoje em dia a comunicação é pelo Facebook, pelo Instagram, curtir o que o outro ou a outra postaram. Então, assim, mudou bastante. Eu acredito que isso também, assistentes virtuais, também implica nessa questão de automatizar o processo de compra ou de experiência do usuário no site, né? Então isso tem, eu acho, um lado interessante. Pode se tornar uma porta de um vetor de ataque, mas não vejo como algo diferente de clonar um site inteiro. Ou seja, não acho que o assistente virtual ou a assistente virtual sejam, por si só, um vetor de ataque diferenciado. Posso compartilhar também, obviamente, sem entrar em detalhes por conta do sigilo, que encontramos, né, como equipe, cada um encontrou um pontinho lá que, no final das contas, a gente criou um quebra-cabeças inteiro de uma imagem de uma empresa que mexe com isso, com assistência virtual, e a gente conseguiu puxar dados de empresas enormes a nível Brasil, de dados de clientes e assim por diante. Então, assim, é claro que isso também é um vetor de ataque, mas eu não vejo isso como uma ameaça diferente do que uma clonagem de algum site, por exemplo, que já existe hoje em dia. Ou seja, é claro que se essa assistente virtual estiver falha, aí sim vai poder injetar lá uma assistente virtual maliciosa e capturar os dados do cartão de crédito, por exemplo, ou, enfim, os dados pessoais, mas é um vetor de ataque, mais um vetor de ataque nesse mundo que já existe, né, de clonagem de sites e assim por diante. Ô Luli, a gente vai encaminhando aqui para o fim. Você como hacker ético, né? Assim, eu gosto muito de questionar, às vezes, o discurso
de governança de determinadas empresas. Eu vejo muita hipocrisia no ambiente empresarial, especialmente aí quando a gente fala, por exemplo, das Big Techs. A gente tem uma discussão latente, eu acho que ela chegou aí ao público de uma maneira mais forte com a tentativa do Elon Musk de comprar o Twitter, quando ele pediu para que lhe fosse informado o número de usuários fakes, né, de contas fakes, etc. e tal. A gente tem um debate ainda que ainda não amadureceu o suficiente sobre o anonimato nas redes, né? Assim, eu como jornalista, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, eu coloco meu CPF, né? Então eu respondo por aquilo que eu faço, e infelizmente o anonimato permite que você tenha aí um exército, muitas vezes, de fakes usados para essa manipulação política, para manipulação empresarial, para difamação, às vezes, de produtos, para concorrência empresarial, você derrubar um concorrente. Hoje, se você tem dinheiro, tem recurso, você vai lá e cria uma história, uma narrativa, dissemina isso nas redes sociais, isso é permitido por causa desse anonimato, e muitas vezes você pode quebrar uma empresa ou acabar com a reputação de uma pessoa em função desse tipo de estratégia. As grandes plataformas, as Big Techs aí, elas são muito hipócritas quando lidam com esse tipo de assunto, porque era uma coisa muito fácil de fazer, né? Era só ali fechar a torneira do anonimato, acabava com esse negócio. Claro que ela ia reduzir muito o tráfego, né? E toda essa parafernália, essa polarização que existe hoje na política, que permite, que cria volume de tráfego, e isso ia ter impacto nas contas dela. Então, é muita hipocrisia nessa discussão, e eu queria trazer isso para a questão da segurança cibernética. Você como um hacker ético, trabalhando para empresas com essa consciência de você garantir proteção, segurança, etc. Ao mesmo tempo, você tem empresas, aí mesmo em Israel, que é um polo tecnológico para isso, você tem empresas que desenvolvem, que são especializadas em desenvolver softwares que invadem celulares. Estou falando aqui, por exemplo, estou citando a Pegasus do grupo NSO, que foi alvo de escândalos, né, de espionagem de autoridades, de jornalistas, de empresários e tal, isso no mundo todo, aí na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, inclusive, nós tivemos recentemente uma polêmica envolvendo o Pegasus e outras empresas que fornecem tecnologia de monitoramento cibernético, aí, de espionagem, etc., até com licitação do governo, aqui, Ministério da Justiça, comprando esse tipo de equipamento, a nossa Agência Brasileira de Inteligência também comprando equipamento que faz monitoramento de celular, etc. e tal. Como é que funciona isso? Quer dizer, beleza, nós vamos garantir, mas tem empresas que estão funcionando regularmente e vendendo esse tipo de tecnologia para governos, para empresas, para quem pagar, né? A gente aqui teve até já outras investigações, pessoal vendendo esse tipo de software ou de maletas de grampo, enfim. A minha discussão é a seguinte: você, como hacker ético, trabalhando para empresas que se dedicam a isso, como é que vocês enxergam, como é que é esse debate no mercado? Poxa, você tem empresas que funcionam regularmente e que vendem esse tipo de software malicioso e que você sabe que só será usado, ou majoritariamente será usado, ou que poderá ser usado para a prática de crimes. Como é que fica isso? É um ponto muito interessante, porque, de fato, o Pegasus, como exemplo, né, como outros também que existem em outras empresas que trabalham com isso. Primeiro, é interessante saber que essas empresas passam sempre pelo crivo e qualquer negócio fechado tem que ter o aval do Ministério da Defesa israelense. Porém, juntamente com isso, de fato, a gente vê na prática, né, que o que acaba acontecendo é que, assim como qualquer outro instrumento que é poderoso, né, como já diria lá o tio Sam do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades e, obviamente, uma arma, que é uma arma, assim como arma de fogo, né, também é um tipo de arma, uma arma cibernética, também pode cair em mãos erradas e também servir propósitos diferentes do que ela foi fabricada. Então, Pegasus, como exemplo, eu sei bem porque
Um dos meus ex-chefes foi um dos primeiros funcionários da NSO Group, então sei bem a história da Pegasus. Foi arquitetada e projetada para combater o tráfico humano de pessoas e crime organizado, principalmente na América do Sul, mas também em outras partes do mundo. E, como você citou, obviamente, às vezes pode ser revendido e assim por diante, e fato é que tem rumores de que foi encontrado também em lugares onde são regimes ditatoriais e assim por diante, ou seja, acabou caindo em mãos erradas. O que a gente acha que o que pode existir, que deve existir, né, na minha também humilde opinião, é que se você já está criando uma arma dessas tão poderosa, existe sim a possibilidade de fazer um tipo de rastreamento para saber se ela está realmente servindo o propósito para o qual ela foi criada ou não. Ou seja, não falta recurso tecnológico para fazer isso, para rastrear o uso, né, desse tipo de arma, desse tipo de sistema, para saber se ele está fazendo jus àquilo que ele foi, ao propósito dele ou não. Isso em relação à tua pergunta do Pegasus. Em relação ao anonimato em geral, também tange, também está ligado ao Pegasus um pouco, que é essa questão de existe sim a necessidade também muitas vezes do anonimato na rede, muitas vezes de forma legal. Então, eu participo também de grupos de pessoas que foram vítimas de golpes, muitas vezes de sextortion, que se chama, que seria extorsão ligada a assuntos sexuais. Então, pessoas que começaram uma relação amorosa, uma relação romântica com alguém na internet, começaram a trocar fotos e assim por diante, e de repente, quando começou a esquentar um pouco mais, essa pessoa que está do outro lado da linha, entre aspas, acaba vindo com um pedido de dinheiro, senão vai divulgar as fotos, etc., na internet. Então, e muitas vezes essas pessoas que passaram por esse tipo de situação, né, de incidente, querem recorrer à comunidade de especialistas, de pessoas que entendem do assunto, mas de forma anônima, porque tem tanta vergonha da situação que querem vir pedir ajuda de forma anônima. Então, existem casos, sim, que o anonimato é importante. Mas, como eu citei no caso do Pegasus, também o anonimato é o que favorece muito os hackers mal intencionados, os Black Hat, e facilita muito o caminho deles para deitar e rolar e fazer o que eles estão a fim de fazer, né, que é justamente crimes cibernéticos, porque eles estão anônimos na internet. Existem meios, sim, de rastrear as informações e chegar até a pessoa, o malfeitor, mas é um processo que exige, além de empecilhos burocráticos e jurídicos, etc., também exige muitos esforços de recursos, sejam eles tecnológicos ou de equipe, assim por diante. Conheço órgãos, inclusive brasileiros, que é um orgulho dizer isso, também que atuam em parceria com a SciSource, também a empresa antiga, que conseguem capturar bandidos, pessoas, criminosos cibernéticos, através, até mesmo quando estão anônimos na rede, através de técnicas que são, obviamente, conhecidas por quem é perito nessa área, e com a ajuda, obviamente, também de provedores de internet e assim por diante, para chegar exatamente na geolocalização, como você citou também, Cláudio, anteriormente, e prender o bandido, e esperamos que também que as leis sejam aplicadas e que sejam punidos também por isso. Maravilha. Luli Rosenberg, obrigado pela tua participação aqui no CD Talks. René, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu acho que o papo foi muito esclarecedor, muito interessante, muito desafiador, muito instigante. E só posso agradecer mais uma vez aí a tua disponibilidade do tempo. A gente encerra por aqui. Se você quiser mandar alguma mensagem ainda para os nossos espectadores, fique à vontade. Queria, mais uma vez, abrir como eu terminei, agradecer muitíssimo a oportunidade. Espero que eu tenha compartilhado coisas de valor. E desejo a todos nós que tenhamos uma vida no mundo digital mais segura, melhor. E mais uma vez agradeço a oportunidade, agradeço aí a companhia, Cláudio, René, foi um prazer. E é isso. Muito bem. René, obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado, eu.
Valeu. Bom, gente, terminamos mais um CD Talks. Muito obrigado pela sua audiência. Todo o nosso conteúdo vai ser disponibilizado não só à íntegra, mas também em cortes exclusivos aqui dos melhores trechos, né, desse bate-papo. Serão disponibilizados no nosso canal e nas nossas redes sociais. Então, a gente se vê no próximo CD Talks. Tchau.